Meu abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal WA Repórter 100 aqui pelo YouTube. Em breve vamos intensificar nossas lives ao vivo, novas entrevistas, vamos tocar essa plataforma que realmente está mudando a comunicação ou já mudou até a comunicação em todo o mundo. Bem, gente, eu estou chegando agora para falar um pouco de Roberto Queiroz, amigo, um professor, um ídolo que perdemos essa semana, e da importância dele que foi na minha vida profissional. Eu sou de Vitória de Santo Antão, comecei naquela levada da Desportiva Vitória de Santo Antão. Quem tem mais de 40 vai lembrar do timaço do Vitória, que conseguiu bater Sport, Náutico e Santa Cruz lá e cá, né? Tanto no Carneirão em Vitória como no Arruda, na Ilha dos Aflitos. E eu comecei profissionalmente ali, e quando tive a oportunidade de ir para a Rádio Clube de Pernambuco, que era meu grande sonho, no início da década de 90, eu encontrei lá dois chefes maravilhosos, Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz, que me deram toda a formação profissional, me ensinaram tudo e o resto ficou comigo. Esse aprendizado tem uma satisfação e um orgulho gigante de ter trabalhado muitos e muitos anos, mais da metade da minha carreira, para vocês terem uma ideia, com Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. Dois chefes que eram justos com o funcionário, com o amigo, com a família do amigo, com a família equipe. Em todos os aspectos, Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz ensinavam o profissional a trabalhar. E me atentando um pouco para o Roberto Queiroz, eu me identifiquei, apesar de muito jovem, quando eu cheguei na Rádio Clube de Pernambuco no início dos anos 90, cheguei ali com os meus 18, 19, 20 anos, e me identificava muito com ele, era o dobro da minha idade, mas a alegria de Roberto é que me chamava a atenção. Roberto Queiroz era piadista, vivia rindo, eu praticamente me enturmei na hora que eu conheci Roberto Queiroz, porque eu gosto de contar muita piada, ele também, ele tira onda, eu também, e a gente se deu muito bem. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro assim de um esporro na época de chefe que eu levei de Roberto Queiroz. Todas as chamadas foram: olha isso aqui, vê isso aqui, sempre ensinando. E esse é um depoimento muito importante que eu queria dar para vocês aqui do nosso canal do YouTube, porque eu queria falar um pouco das histórias, poucas histórias, ou melhor, muitas histórias que eu tive com Roberto Queiroz, e se eu fosse contar todas, passaria o dia todo, mas eu separei algumas para vocês terem uma ideia da alegria desse cara que amava os filhos. Inclusive, quando eu comecei na Rádio Clube de Pernambuco, Roberto Queiroz, quando viajava, eu vou dar um exemplo para vocês, viajava para São Paulo para um jogo do Sport, do Náutico de Santa Cruz, Roberto ia com o filho mais velho. E eu tive a honra de várias dessas viagens ir com Roberto. E era um cara que na viagem deixava o repórter muito à vontade. Por isso eu digo, ele não tratava o repórter como um funcionário. Era como um amigo que ele diariamente ensinava as coisas. Muitas coisas eu aprendi nas viagens com Roberto Queiroz, inclusive de cardápio. E ele era uma fera, era um cara que gostava muito de comer. Outra coisa de Roberto Queiroz que eu tenho que falar para vocês: não tinha pirangagem com absolutamente nada. Era um cara muito mão aberta, ajudava as pessoas, era sensacional. Então, numa dessas viagens, eu vou começar aqui contando algumas lembranças minhas com Roberto Queiroz. Foi uma vez que a gente foi para um jogo São Paulo Sport, lá no Morumbi. Inclusive foi a minha primeira vez no Morumbi. E Roberto levou o filho dele mais velho, eu acho que foi o Hugo, né, que se chama Huguinho. E a gente tava comprando alguma coisa na entrada do Morumbi antes de, como vocês já sabem, a gente chega muito cedo. Num jogo às 4 da tarde, meio-dia a gente já tá no estádio. E esse dia é inesquecível para mim. Estávamos na frente do Morumbi comprando alguma coisa pro filho dele, eu acho. E do nada, Roberto começa a rir. E eu fiquei desconfiada, né? Eu disse: poxa, Roberto, tá rindo por quê? Ele disse: olha a placa que a gente tá embaixo dela. E quando eu olhei pra cima, era uma rua do lado esquerdo do Morumbi, que o nome da rua era Rua Doutor Shibata Miyakoshi. Gente, eu comecei a rir, Roberto começou a rir, e a gente entrou no estádio, e montando o equipamento,
eu olhava pra cara dele e sabia que ele tava já querendo rir da placa, e ele sabia da minha vontade de rir também. Rua Doutor Shibata Miyakoshi. E começa a jornada e a gente rindo, e foi rolando o jogo, e eu comecei a tirar onda também. O jogador do esporte chutou a bola lá na Rua Doutor Shibata. Aí Roberto fazia, Miyakoshi não, né? Então foi assim, gente, que ele deixava o repórter totalmente descontraído. Então essa do dia da Rua Doutor Shibata Miyakoshi, lá no Morumbi, foi um dia muito feliz, que a gente fez uma jornada esportiva entre São Paulo Sport. Givanildo Oliveira era até o técnico do esporte, e me deixou muito feliz, até porque a gente houve uma descontração tão grande nessa jornada esportiva, dentro dos padrões do meu amigo Roberto Queiroz, que gostava de rir muito, e a gente riu muito nessa Rua Doutor Shibata Miyakoshi, lá em São Paulo. E muitas vezes nos nossos debates, lógico que a gente lembrava disso e dava boas risadas. Outro aprendizado que eu tive com o Roberto Queiroz, uma vez, rapaz, na década de 90, estávamos transmitindo o amistoso China, eu não lembro se era China, eu acho que era China mesmo, China e Brasil, no off-tube, que é transmitir pela TV, isso na década de 90, no final dos anos 90. E o escalado para fazer esse jogo fui eu e Roberto Queiroz. E transcorria tudo normalmente. E eu, na minha inocência, para vocês terem uma ideia do profissionalismo de Roberto Queiroz, no meio do jogo, tipo 30 do primeiro tempo, sumiu a imagem do jogo. E eu, novato ainda, me desesperei. Por quê? Poxa, e agora? Como é que a gente vai transmitir o que a gente não tá vendo? E Roberto Queiroz, num profissionalismo impressionante, narrou quase 5 minutos sem ver o jogo. Simplesmente a televisão passou outra coisa, a imagem estava travada, e Roberto Queiroz começou a narrar o time chinês atacando, que me deu uma crise de riso, gente, que eu quase morro dentro do estúdio, porque ele falava Xin Zhang-in lançou na ponta direita para Xin, Xin domina, pau em Xin, falta contra o Brasil. E foi narrando, e eu rindo do outro lado, e rindo já de desesperado, porque eu nunca tinha visto alguém narrar o jogo sem ver o jogo. E dentro da experiência do grande Roberto Queiroz, ele quebrou esse galho durante 3, 4, 5 minutos, a imagem voltou e ficou tudo por isso mesmo. E eu fui para casa pensando, nossa, se fosse comigo, tava ferrada a jornada, até porque eu nunca fui narrador. Mas para vocês terem ideia do gênio que foi Roberto Queiroz, foi o dia que caiu a imagem. E isso aí já aconteceu várias vezes, viu, gente? Inclusive, uma vez o Sport jogou com o Internacional no Beira-Rio. O Beira-Rio estava até na reforma dessa nova arena, e Roberto estava no Recife, narrando pela Rádio Jornal do Recife, e eu estava no estádio do Internacional Beira-Rio. E Roberto começou a narrar uma coisa que não estava acontecendo no jogo. E o nosso entrosamento, para vocês terem uma ideia, era tão gigante que eu vou contar o que aconteceu para vocês. Roberto tinha um código comigo, quando eu estava fazendo pista nele, que eu viajava e ele não, que ele começava a picotar de propósito o microfone. O que é picotar? É fechar e abrir o microfone para a voz sair mais ou menos assim. É tiro de... vocês mais ou menos entendem como é que é. E quando acontecia isso, eu já sabia que era o código de Roberto Queiroz, que houve problema na imagem da transmissão. E isso aí a gente, ao longo da nossa convivência, eu peguei esse entrosamento com Roberto Queiroz. Ele não precisou me falar. Eu captei a mensagem dele que ele estava sem imagem. E sabe o que foi que aconteceu nesse Internacional Sport? Na hora que começou a picotar, eu entrei. É tiro de meta, por quê? Porque eu percebi. Porque ele estava narrando o Sport atacando e a bola estava saindo. E a bola já tinha saído. Então quando ele picotou, eu percebi. Poxa, tá sem imagem. Ele inventou um pequeno lance para eu sacar que estava sem imagem. E eu narrei 4 minutos de Internacional e Sport. Quase fez um gol o Sport na época. O jogo foi 1-1. Então esse entrosamento que me dói, me aperta o peito quando a gente fica sabendo de uma notícia trágica dessa, que foi a partida do meu querido amigo Roberto Queiroz. Então, outra coisa também que eu queria passar para vocês, outra experiência que eu tive com Roberto Queiroz no meu início de carreira, foi no estádio do Fluminense, as Laranjeiras.
teve um jogo Fluminense e Sport nas Laranjeiras. Didi, vocês lembram do Didi? Era o atacante do Sport. Nildo, campeoníssimo pelo Sport, jogou pelo Náutico também, um pouquinho no Santa Cruz. Nessa época jogava no Fluminense. E o Sport sapecou 3-0 no Fluminense dentro das Laranjeiras. Foi a primeira vez que eu fui para o estádio do Fluminense. Chegando lá, ao lado de Roberto Queiroz, estávamos eu e Roberto sem operador. E naquela época não tinha microfone sem fio, não tinha nada. Tinha o quê? Cabão, que era um cabo de 300 metros de fio que o repórter se virava nos 30. E o que aconteceu? Testamos todo o equipamento. A Rádio Clube, à época, recebia o nosso som. Roberto Queiroz recebia o som da rádio. A Rádio Clube recebia a minha voz, mas eu não conseguia ouvir a Rádio Clube. Ou seja, o retorno Recife-Rio só chegava para Roberto, não chegava para mim. Mas o nosso áudio, a nossa transmissão chegava normalmente. E eu fiquei apavorado. Poxa, como é que eu vou fazer o jogo sem ouvir a rádio? E o Roberto Queiroz me chamou num cantinho. Isso aí, para os jovens que estão começando em rádio, é muito importante ouvir. Ele me chamou no canto: Sueliton, você vai ficar como sempre ficou, fazendo a pista normal atrás do gol. E eu até então querendo ouvir a solução dele. E ele me disse: toda vez que acontecer um ataque importante de um chute, que a bola passou raspando, ou o goleiro defendeu, ou uma cabeçada, você olha para mim. Marca onde é que eu tô aqui na cabine. Aí eu disse: mas eu não vou conseguir achar você, que são muitas as cabines. Ele disse: não, marca a cabine, que na hora que eu te chamar eu levanto a mão. E isso aí, eu desci nervoso, preocupado, e foi uma das melhores jornadas da minha vida esportiva, essa que eu guardo de todo o coração, com Roberto Queiroz, porque durante todo o jogo ele levantou a mão, eu fiz a pista, ficou espetacular essa pista, e o mais incrível que aconteceu foi no final do jogo. Ele fala comigo e diz o seguinte: entra no vestiário do Sport, que a gente tem que fazer o vestiário, né, gente? Entra no vestiário do Sport, mesmo sem retorno. Quando liberarem para você entrevistar, você me chama. Você chama Roberto. Você mentalmente conta até 3, Wellington, e começa a entrevistar. Eu disse: poxa, por quê? Ele disse: porque é o tempo do que eu estiver falando, eu te chamo. E assim aconteceu, minha gente. Eu entrei no vestiário do Fluminense só com o microfone, sem fone, sem nada. Quando liberaram o vestiário do Sport à época, eu chamei Roberto, fiquei em silêncio durante 3 segundos. Muito bem, Roberto, falamos aqui no vestiário, fiz 10 entrevistas, voltei para Roberto Queiroz, fiquei imaginando: poxa, falei de graça aqui um tempão que não deve ter saído no ar. Quando eu voltei, que enrolei todo o cabo, que cheguei na cabine de imprensa e perguntei para ele: e aí, prestou? Ele disse: maravilhoso o trabalho, tudo perfeito. E eu, preocupado, assim que cheguei no Recife, pedi a fita ao operador e foi ouvir, nem se eu estivesse escutando. Então, mais um ponto aí para Roberto Queiroz, que me ensinou que entrosamento é tudo, e a experiência dele me ajudou muito naquele quesito do estádio das Laranjeiras do Fluminense, onde eu fiz uma pista sem ouvir a rádio e fiz um vestiário inteiro sem ouvir a rádio, sob o comando do maestro Roberto Queiroz. Vamos lá para outro caso aqui que eu lembrei. Fizemos também, rapaz, um jogo em Santos e não tinha cabine para a Rádio Clube à época. E Roberto Queiroz estava até com o Ralf também. E eu fui fazer, eu estava no campo, né, como é de praxe, e os dois ficaram na cabine. E uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi do Roberto Queiroz foi que colocaram o Ralf e o Roberto no meio da galera, né? E no meio da galera, para você gritar gol quando acontece, é um negócio constrangedor, né? Primeiro que você fica com medo de apanhar, né, gente? E isso aí é muito constrangedor. Mas o que eu lembro, eu anotei isso porque eu lembro claramente que o Santos fez um ataque e alguém atravessou na frente de Roberto, pois ele estava no meio da galera. É como se estivéssemos nas cadeiras do Arruda, ou nas cadeiras dos Aflitos, ou nas cadeiras do Sport. E aí um cara levanta na frente de Roberto, e Roberto narrou basicamente assim: olha o contra-ataque do Santos, sai da frente, meu amigo, desse jeito eu não vou narrar. E eu dei uma risada espetacular, rapaz, no ar, porque eu lembrei logo, sabe de quem, gente? Do Adilson Couto, né? Porque o Adilson Couto fazia dá licença, dá licença, dá licença, e o Roberto nesse dia
estava narrando, pedindo licença para ver o lance, porque o torcedor estava na frente. Foi uma coisa também que eu lembrei no meio da torcida do Santos, essa história do Roberto Queiroz. Outra história também muito engraçada, essa foi recente, 2017 mais ou menos. A gente estava na Rádio Jornal, trabalhando na Rádio Jornal. Não mais como Roberto, não mais como meu chefe. Mas você sabe, e eu sempre tive uma consideração muito grande por Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho. Até hoje são os meus chefes, meus professores. Roberto está no céu agora, mas é inesquecível. O que aconteceu? Roberto Queiroz gostava de almoçar tomando ou uma cervejinha ou um dedinho de uísque. Isso aí, Roberto ia trabalhar à noite e o fez. Tomou aquele dedinho de uísque no almoço, fez o jogo na Rádio Jornal à noite, tranquilo. Quando foi saindo da Rádio Jornal, passou um cara vendendo milho cozinhado, milho assado. Roberto comeu o milho. Não, minto eu. Roberto comprou esse milho na chegada na Rádio Jornal, guardou na rádio. Quando terminou o jogo, saiu, comeu o milho cozinhado, o milho assado e pegou ali a João de Barros. Quando ele pega a João de Barros, aparece uma blitz daquela de bafômetro. E o Roberto me contou que o guarda parou desse documento, carteira da rádio e tal, e torando um aço pro cara não chamar o Roberto pro bafômetro. E o cara disse: o senhor bebeu hoje? E o Roberto ficou vermelho. Disse: meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes. Aí o guarda já desconfiou, né? Disse: diga. Ele disse: não, porque eu tomei só um dedinho de uísque no almoço, meio-dia. Agora já é quase meia-noite. E eu comi milho agora. Eu não tô embriagado, não. Terminei de transmitir o jogo agora. Aí o cara cismou, né? O cara disse: ele tá dizendo que tomou um dedinho, então vamos lá. Vai fazer o teste do bafômetro. E o Roberto Queiroz disse: rapaz, pelo amor de Deus. E o cara disse: vai fazer. E o Roberto Queiroz disse: rapaz, se eu soprar esse bafômetro, vai sair um milho do outro lado, porque eu comi foi milho. O cara disse: não, mas vai fazer o teste do bafômetro. E o Roberto Queiroz me disse que foi torando o maior aço do planeta para fazer o bafômetro. Ao soprar o bafômetro, soprou fraco, o cara repete, ele fraco de novo, o cara repete, e eles: pronto, já tô lascado. Vou soprar o bafômetro agora. Sopra o bafômetro e dá tudo legal. Roberto me disse, olhou pro guarda e disse: eu não lhe disse? Pode olhar aí que tem um milho no outro lado. E Roberto Queiroz saiu da blitz mais feliz que pinto no lixo, porque o milho ajudou. Ou será que não? Uma das histórias engraçadas. E Roberto Queiroz me contou a história da blitz e do milho. Deixa eu ver aqui outra história de Roberto. Roberto também gostava de cantar, gente, pelos corredores da rádio. E uma vez a gente estava trabalhando na estação SAT. E eu ficava, quando eu gravava, eu ficava na porta de um corredor que tem lá na estação SAT, em João da Condil, ali na Rua Imperial. Roberto chegava, estacionava o carro. Quando passava pela porta de vidro, tinha um ar-condicionado todo no corredor. E ele tinha um tesão em dar um grito ali quando não tinha ninguém. Normalmente, ele fazia tanto isso que várias vezes eu via, né? E quando eu tava na porta, ele olhou pra mim e falou com os olhos. Não precisou nem falar com a boca, tipo assim: tem alguém aí? Aí eu balancei a cabeça: não. Aí ele dava um grito da entrada pra dar um eco no corredor da estação SAT toda, cantando: olá, pá de crioula. Rapaz, isso aí rendia tanta dar risada que vocês não fazem ideia. Isso aí ele fez muitas e muitas vezes, que aconteceu na nossa convivência profissional. Vocês sabiam também que Roberto Queiroz foi meu patrocinador? Oi, como é que foi isso? Eu vou explicar pra vocês. Eu tava na 103 FM fazendo um horário toda segunda-feira, tipo fórum esportivo, de 8 às 10. E Roberto Queiroz lançou um CD, que eu tenho uns 4 ou 5 guardados aqui em casa. Por que, Wellington, você tem 4 ou 5? Porque eu ganhei caixa de CD de Roberto Queiroz, né? Fez uma música linda, que todas as homenagens aí prestadas por colegas nas rádios falaram. Ralph de Carvalho inclusive falou que ele fez uma música para Recife, que ele amava Recife de todo o coração. Então, quando eu fazia esse programa, eu e o Salvino Gomes pela 103 FM, o ano eu não lembro mais, e fizemos mais de ano esse programa toda segunda-feira. E Roberto Queiroz disse: rapaz,
sorteiam os CDs meus, e não é que a gente fez isso. Então toda segunda-feira tinha CD de Roberto Queiroz sorteados. Só fiquei com 4 porque eu escondi, viu, gente? Porque toda segunda-feira a galera pedia o CD de Roberto Queiroz, o Garganta de Aço, cantando músicas. Ele e o filho. Não, o filho dele não cantava não, o filho dele era o teclado da história do CD. E eu vou, para fechar aqui, pra gente não ficar muito longo, que eu vou lembrar de outras histórias e vou fazer o volume 2 das histórias que eu convivi com meu amigo, meu irmão, meu professor Roberto Queiroz. Foi uma vez que o Roberto Queiroz sumiu em São Paulo. É verdade, gente. Estávamos eu, Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz hospedados em São Paulo para fazer um jogo no estádio do Canindé. Fica ali pertinho do centro de São Paulo, né, gente? E o jogo era tipo 4 da tarde. Não, o jogo era 8h30 da noite. De um dia normal de semana, creio eu que tinha sido uma quarta-feira. E o que aconteceu nesse dia? Acordamos, os três, tomamos o café da manhã, lá no San Rafael, em São Paulo. E eu gostava muito de emburacar das Americanas, né? Comprar CD, era época de CD, e a diária era boa, e eu corria para comprar de um lado, ia com o Roberto batia as lojas americanas todas, batia para lá, batia para cá, e o Roberto disse: ô Wellington, eu vou dar uma voltinha aqui. Eu digo, mas eu vou voltar pro hotel que eu tenho que gravar, Roberto. Roberto, não, vai, daqui a pouco eu chego. Isso era umas 10h30 da manhã, né? A gente acordou cedo e tal. Chegamos no hotel, aí pintou a hora do almoço. Ralph me perguntou: Wellington, cadê Roberto? Eu disse: ele saiu ali pelo centro de São Paulo e disse que daqui a pouco chegava. E a gente esperou até 1h, o Roberto não chegou, almoçamos, voltamos pro quarto, eu preparei meu material e etc. E 2h30, e 3h30, 4h30, e Ralph ligando para Roberto e nada de Roberto aparecer. Pintou um desespero em Ralph de Carvalho, impressionante, gente, um desespero. Cadê Roberto? Meu Deus do céu, a hora de pegar o táxi que a gente marcou de 5h30 no hotel, quando chegou 4h30, Ralph já desesperado. 5 da tarde, chega Roberto Queiroz, gente, numa tranquilidade na recepção. Ralph de Carvalho, vermelho, já querendo bater nele de tanta raiva, que a raiva, na verdade, era preocupação. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele com um jornal embaixo do braço, era uma revista Placar. Pelo amor de Deus, Ralph disse: Roberto, por que tu não atendeu o telefone? Onde é que você estava? E Roberto Queiroz deu uma risadinha. Assistindo um filme no cinema, o feio. E a gente, ufa, meu Deus do céu, o Garganta de Aço apareceu e a gente foi fazer tranquilamente esse jogo no estádio do Canindé. Bom, gente, algumas histórias que eu lembrei e eu faço essa humilde homenagem para Roberto Queiroz, que quando eu lembro dele, eu não lembro de um momento de tristeza de Roberto Queiroz. A gente via ele uma vez ou outra meio embuchado, mas sempre terminava numa risada. Ah, rapaz, e essa história aqui eu já contei várias vezes no rádio. Lembrei agora, eu vou contar só essa, para depois a gente fazer outras. Nessas vezes, poucas vezes que eu vi Roberto embuchado, teve um embuchado que eu digo aperreado ou mal-humorado, né? Um jogo na Ilha do Retiro. Vocês vão lembrar, um jogo que caiu um refletor na cabeça de um torcedor na Ilha do Retiro. Eu era o pista do lado da sede, o Roberto estava narrando, e nessa jornada ele estava meio bochechudo, algum problema particular, e quando a bola saiu para a lateral, que eu vi o clarão na arquibancada, que era um negócio sério, eu chamei a primeira vez Roberto. Roberto, e ele: escanteio para o esporte. Roberto, ele: escanteio para o esporte. Ele nem ligou para o que eu chamei, né? Cruzamento na área, o goleiro deu um soco, chute para fora, mas houve o desvio. Escanteio de novo para o esporte. Quando ele respirava, isso aí era um entrosamento nosso também, na respirada. Nossa equipe era tão entrosada que ninguém falava, falava com os olhos ou sentia na transmissão. Quem conviveu com essa equipe sabe o que é que eu estou falando. E eu disse: Roberto, e ele bateu o escanteio de novo, narrou o escanteio e saiu um terceiro escanteio. E eu abri um clarão na arquibancada da Ilha do Retiro. E
o povo chamando o corpo de bombeiros, o cara lá caído, ninguém sabe se tinha morrido, o refletor no chão e aquele desespero na Ilha do Retiro. Foi cobrado o terceiro escanteio e a bola acabou na lateral do outro lado. Foi quando eu disse Roberto pela quarta vez, e o Roberto no ar disse: o que é? Meio que dando esporro, né? O que é? Aquele o que é acabou me irritando na hora porque ele não estava prestando atenção no que eu estava vendo. E eu disse: nada não, Roberto, foi um refletor que caiu na cabeça do torcedor ali, mas não é nada não, segue o jogo aí. Aí ele disse: como é que é? Aí foi que caiu a ficha dele que o negócio era grave. Pelo amor de Deus, diga! Então foi o dia que ele falou grosso comigo, mas não sabia da intensidade e da gravidade da informação que eu estava chamando. Mas foi a única, viu, gente? A única vez que eu vi Roberto Queiroz sair do tom de alegria foi nessa jornada esportiva no estádio da Ilha do Retiro. E eu queria encerrar mandando um beijo para a família do meu amigo Roberto Queiroz, para os filhos dele, que eu não tive mais contato depois que cresceram. Eu tive muito contato quando eram pequenos. Tive contato com a ex-esposa de Roberto, a Maria José, a toda a família, rapaz. E não falar de Roberto e não lembrar de Mané Queiroz é uma coisa que aperta o coração, que a gente conviveu. A alegria desses dois caras não tem no mundo quem defina. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou encerrar isso aqui, passando para vocês um papo de corredor quando estávamos na Rádio Jornal pós-Copa da África, que bateu aquilo no meu coração de eu perguntar várias coisas a Roberto como um fã realmente que eu era. Qual o time que ele torce, qual o jogo inesquecível, o que é que ele faz nas horas vagas. Perguntei tudo e eu tenho nos meus arquivos esse ouro vivo que é ter a voz do meu amigo e irmão Roberto Queiroz. Fica com Deus, querido. Roberto Queiroz, quantos anos narrando futebol, quantos anos de rádio? Eu já estou com 40 anos de rádio. E o jogo mais emocionante que eu narrei, olha, foram muitos jogos emocionantes, mas o mais emocionante mesmo foi a Copa de 94, aquela final do Brasil contra a Itália, que nós acabamos indo para os pênaltis e foi realmente um jogo de muita tensão nervosa, porque o Brasil há muito tempo não ganhava título e estava todo mundo querendo ver o Brasil campeão de novo. Então aquele jogo foi o mais emocionante, mas eu não digo que outros jogos aqui do esporte, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não tenham sido também muito emocionantes. Foram muito emocionantes aqueles jogos que o esporte disputou na Copa do Brasil, contra o Internacional, contra o Palmeiras e a grande final contra o Corinthians. Qual a final de Pernambucano que mais te marcou? Não, todas as finais de Campeonato Pernambucano são emocionantes. Eu narro do mesmo jeito. Seja ganhador, o Sport vencedor, o Náutico vencedor, o Santa Cruz vencedor. Eu já estive em tantas decisões de campeonato que não tem uma mais emocionante do que outra, não. Todas são iguais. E aquela velha pergunta que o torcedor faz para mim, para você, para Ralf, para todo mundo: qual o time que torce? O time que eu torço mesmo é o Central. Agora, eu torço por todos. No Campeonato Brasileiro eu sofro por todos, é uma coisa muito ruim isso. O torcedor sofre menos do que a gente. Porque o torcedor do esporte só torce pelo esporte, o do Náutico só torce pelo Náutico, o do Santa Cruz só torce pelo Santa Cruz. E a gente, na imprensa, torce pelo bem do futebol de Pernambuco. Então a gente torce por todos. E a Copa do Mundo que você foi agora, Roberto? O que mais te agradou lá? Não, a estrutura, a África fez uma Copa muito boa. Eu achei que foi organizada, embora não tenha sido assim uma Copa igual àquelas que nós vimos na Europa. A África tem problemas de violência e não tem transporte, é uma coisa muito difícil. Então as pessoas não se reuniam nos centros das cidades para fazer festa. Lá em Joanesburgo, por exemplo, eu não vi quase nenhuma movimentação de torcedor pelo meio da rua. Só no dia de jogo é que a gente via. Na Europa é diferente, todo dia tinha festa, todo dia tinha torcedor na rua fazendo festa, algazarra, participando, torcedor do Brasil, da Alemanha, da Inglaterra, da França, todo canto. Então eu acho que, mas mesmo assim, a África fez uma boa Copa do Mundo e eu acho que a Espanha mereceu ganhar. Eu gostei da Copa, achei que foi uma Copa bem disputada. Como é o dia a dia de Roberto Queiroz? Normal. Eu me dedico ao rádio, gosto de fazer rádio, entendeu? Durmo tarde, não durmo cedo, durmo 1h da manhã, geralmente todo dia eu durmo 1h da manhã, me acordo às 8h, 10 horas já estou na rádio e várias coisas para resolver, a resenha e os jogos aí.
Eu vivo normalmente, não fico fazendo bobagem por causa de não tomar gelo, negócio de garganta. Eu tomo, e até hoje não tenho sentido problema não. Uma coisa que acontece com todos nós, na rua, Roberto Queiroz já pagou algum mico com o torcedor, querendo que você narrasse gol na rua? O tempo todo. Aí eu digo que estou meio rouco, digo que não posso narrar um jogo sem estar vendo o jogo, sem ninguém jogar, entendeu? O tempo todo o pessoal narra um gol aí do Náutico, narra um gol do Santa Cruz. Que gol? Cadê o jogo? Me mostra o jogo aí que eu narro. Aí eu saio de fininho, porque realmente é uma coisa chata. Gosta de cinema, Roberto? Assistir filme em casa? Muito, o tempo todo. É um filme atrás do outro, pego pela metade, entendeu? Vou até o fim, daqui a pouco volto para outro, pego pela metade também, entendeu? Nos canais pagos. É o tempo todo assistindo filme. Se não fosse narrador, seria o quê? O que eu gostaria de ser? Não sei não. Eu gosto de cantar, igual a alguns comentaristas, entendeu? Gosto de cantar, mas não seria um cantor, não. Não sei, eu acho que eu nasci para fazer isso mesmo. Desde pequenininho que eu tinha vontade de narrar futebol, de trabalhar em rádio. Era uma vontade tão grande de fazer isso. E fui entrando e acabou dando certo. Eu acho que não penso assim, noutra coisa que eu poderia fazer na vida, fora fazer rádio, não.